bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o escritor e jornalista Leandro Narlock. Seja muito bem-vindo, Leandro. Oi, Bruno, tudo bem? Opa, ótimo falar com você de novo. Tudo bem, obrigado por você ter aceitado o convite. E mais uma vez, tema do podcast, novo livro saindo aí do forno neste momento. Né? O nome do livro é Escravos, a vida e o cotidiano de 28 brasileiros esquecidos pela história. E o título e o próprio livro, obviamente, Leandro, trata de uma parte da nossa história, da história brasileira, né? Que é a escravidão, que é uma ferida que provavelmente vai continuar aberta durante o tempo que o Brasil existir, né? Mas, de qualquer forma, o seu livro é um livro muito interessante, gostei muito de ter lido, recomendo vivamente aos nossos ouvintes. Você apresenta no seu livro casos de pessoas, de escravos, né, até de ex-escravos, mas de negros que fizeram parte da história brasileira e foram esquecidos pela história. E um elemento interessantíssimo, outro, né, do seu livro, é que mostra que a escravidão no Brasil foi um período muito mais rico, muito mais complexo do ponto de vista histórico do que aquilo que a gente costuma aprender na história e que é fundamentado, basicamente, de forma redutora, uma luta entre opressor e oprimido, né? Então eu queria começar te perguntando, primeiro, como é que você chega à ideia desse livro? Quer dizer, como é que você chegou a esse tema e partiu daí para a pesquisa e depois para a elaboração? Desde que eu escrevi o primeiro, né, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, eu percebi que eu tinha deixado de fora algumas boas histórias de escravos. Esse tema, escravidão, ele foi muito bem apurado pelos historiadores, né? Você tem muito documento novo, tem muita história boa e livros saindo, só que uns livros de nicho, né? Livro para historiadores, escrito por historiadores e lido por historiadores, e que não chega ao público comum, né? Então eu fui aí coletando essas histórias, passei aí 2 anos pegando histórias boas em revista científica, ou às vezes assim um pequeno trecho que alguém falava em um livro e eu pedia para meus assistentes transcreverem o material, irem na fonte primária mesmo, transcrever o material. E tem história muito boa, né? Como você falou no começo, uma grande pergunta dos historiadores é como foi a escravidão no Brasil. E a conclusão que eu cheguei é que teve vários tipos de escravidão, né? Você tem desde aquela escravidão mais suave, como o Gilberto Freire falava, aquela coisa em que o senhor era leal, o senhor era bondoso, o escravo era leal, até aquela escravidão de correntes, mesmo pior que até dos Estados Unidos, que a Escola Paulista lá dos historiadores de esquerda dos anos 60 retrataram, com muito castigo, né, com gente que mal se cumprimentava em casa. Então, esses 2 retratos, eles me apareceram bem evidentemente. Tem uma história, e aí puxando nessa coisa da discussão das ideias da liberdade, que é o perfil do podcast, Leandro, tem uma história interessantíssima da Joana Batista, que era filha de uma índia com um homem negro, e ela era uma mulher livre, e é uma mulher livre que decidiu se vender como escrava. Eu queria que você contasse essa história, ou uma parte dessa história, puxando aí para o livro. Em 1780, essa mulher, a Joana Batista, mulher livre, ela decidiu se vender por escrava por R$80 mil, né? Ela conseguiu um comprador, um espanhol, foi no cartório e registrou a escritura de compra e venda de si própria. Ela vendeu por R$40 mil à vista, em joias, e R$40 mil a prazo. E quando o senhor terminasse de pagar, ela faria um recibo de quitação de si própria, né? É estranha, ela é legal. É bom você ter perguntado até com esse ponto de vista da liberdade, Bruno, porque o Hayek, se não me engano, ele fala isso, né? Que se as pessoas não tiverem posse, se elas não tiverem renda, até mesmo a sua liberdade não está garantida, né? Então, eu cito nesse capítulo vários casos de escravos chineses, por exemplo, de escravos assim, em todos os milênios de escravidão, pessoas que se venderam como escravas. Às vezes, por exemplo, na China era comum o homem não tinha com quem casar, ele virava escravo porque o senhor o casaria com alguma de suas escravas. E uma grande pergunta que se faz sobre a Joana é por que, afinal, ela se vendeu como escrava, né?
Uma pergunta uma resposta simples é fome. Ela passava fome, ela não tinha, os pais tinham morrido, ela não tinha onde morar. E na escritura ela fala que ela precisava de alguém que cuidasse dela, né? Que ela pudesse viver em paz, servir em paz, e em troca a pessoa daria um teto e tal. Mas tem uma antropóloga americana que fala o seguinte: olha, naquela época era muito comum ter remoção de população. O governo falava assim: esses vagabundos que estão aí, vamos levar eles lá para a fronteira da Amazônia para fazer uma força-tarefa, vamos levar eles para abrir um povoado lá. E ninguém queria fazer isso, né? Porque o trabalho era extenuante, era muito melhor ficar na cidade. E a Joana era uma das convocadas, então talvez ela tenha, a tese dessa antropóloga americana, ela tenha feito esse contrato de escravidão mais para não poder ser levada para esses deslocamentos de populações, né, de população. E o governador da época ficou muito bravo com isso, né? É uma história, é uma tragédia desgraçada, porque, no fundo, se tornar escrava se torna um meio de proteção, ou contra a fome ou contra essa remoção, né? Isso é engraçado, né? Ela renunciou à sua liberdade para garantir a sua liberdade perante o Estado, né? É muito interessante. Bom, um outro caso, que no fundo é uma coletânea de várias histórias que você traz no livro, são os escravos senhores. Como você próprio diz no livro, Leandro, é muito comum a gente ouvir, muito comum para quem busca o assunto, né? Ouvir histórias de ex-escravos que passaram a ter escravos, né? E quem primeiro até me chamou a atenção dessas histórias foi o Aurélio Schomer, naquele livro História do Brasil Vira-Lata, que ele cita alguns desses casos. Mas essa história de escravos senhores, que é um dos títulos do seu capítulo, quer dizer, negros que ainda sendo escravos tinham escravos, eu nunca tinha ouvido falar. Conta como é que isso acontecia, cara. Pois é, isso imagine o historiador, né? O historiador está lá lendo papéis, por exemplo, o registro de óbito e de batismo, e de repente ele topa com o seguinte relato. Em 8 de agosto de 1784, se enterrou nessa sepultura uma negra chamada Rita, escrava do nosso escravo Francisco Teles. O cara fala, peraí, como assim escrava de um escravo? Né? Então os historiadores no começo eles falaram, peraí, como é possível? Será que está escrito certo isso? Mas tem alguns exemplos, né? É meio raro isso. Você tem exemplos mais assim no Rio de Janeiro e em Salvador. Acho que não chegam aí a 30 casos, mas existiram, né? E pessoas que mesmo antes de comprar a própria liberdade, elas compraram escravos para si próprias. Bom, por quê, né? Mais uma vez essa pergunta, por que elas não pegaram esse dinheiro e não compraram a liberdade? Provavelmente porque elas eram escravos urbanos, ou nesse caso que eu li agora, de ordem beneditina, né, que tinha alguma autonomia, assim, o escravo ele tinha alguma autonomia. Na cidade, né, os escravos gostavam tanto das cidades porque a cidade ela exigia uma negociação dos senhores, né? Numa cidade é muito fácil você fugir, você tramar um protesto, você tem outras opções, você pode fugir para outro senhor, por exemplo. Então os donos, até para não perder o seu escravo ou para não ter prejuízos na hora de lutar, na hora de capturar um escravo, ou medo de represália, alguma coisa assim, ele tinha que negociar, ele tinha que abrir mão um pouco do seu mando, né? Tem casos, por exemplo, que eu cito de um escravo, não sei se você ia falar sobre esse caso, Bruno, mas um rapaz que ele estava cansado da casa onde ele trabalhava, tinha muitos filhos, de repente a família cresceu muito, e ele falou, olha, eu quero ser vendido, vocês podem, por favor, me vender para outro dono? E o dono dele falou, tudo bem, então é só se arranjar um outro senhor e eu te vendo. E daí ele conseguiu arranjar, foi vendido para outra casa, mas depois voltou, né? E voltou porque também não gostou daquela casa. E foi aceito novamente, foi aceito de volta sem problemas. Mas, da mesma forma, esses escravos com escravos, às vezes ele desfrutava de tanta autonomia no seu cotidiano que ele simplesmente não via necessidade de comprar a liberdade, né? Isso não era importante para ele. Às vezes, ter um escravo era um símbolo de status, né, mais importante do que ser livre, né? Agora, essa história me faz evidencia um aspecto que confirma a afirmação que você fez no início da entrevista, Leandro, que é o fato dessa escravidão no Brasil, dentro dela, desse grande círculo chamado escravidão, terem acontecido vários tipos de escravidão. Que é o seguinte, se tinha escravo que tinha escravo, então era permitido
aos escravos, quer dizer, gente que formalmente era escravo, comprar escravo. Quer dizer, não havia proibição ou havia uma permissão que esses escravos pudessem ter escravos? Não, se eu não me engano, a permissão para os escravos terem posses, ela é bem tarde, ela é da lei do ventre livre, assim, né, já no final da escravidão do século XIX. Mas no dia a dia, no direito cotidiano, isso era muito, muito comum, né? Até uma grande diferença da escravidão do Brasil para os Estados Unidos, que aqui era socialmente aceito que os escravos podiam ter posses, podiam comprar a própria liberdade e depois comprar escravos, né? No Brasil, a escravidão ela se deu a separação entre o pacto, porque todo sistema escravista ele precisa ter um pacto dos não escravos, né? Quem são eles têm que se reconhecer de algum modo. Nos Estados Unidos isso foi pela cor, né? Quem era branco não era escravo. E quem era negro era escravo, né? Então você tem o exemplo de liberdade que a gente tem no Brasil era muito menor. Mas no Brasil a população mestiça, a população negra livre era muito grande. Então isso se deu mais por dinheiro, né? Mais por renda e não tanto pela cor. Isso é um reflexo do tipo de colonização, do tipo de relação que Portugal teve no Brasil desde o início e que explica essa diferença com o que aconteceu nos Estados Unidos? Olha, acho que sim, né? O Gilberto Freire ele tem essa teoria. Eu concordo com ela, né? No Brasil a miscigenação ela desde o começo foi evidente, né? Até ainda hoje aí 30-40% dos brasileiros que se consideram brancos têm DNA indígena, né? Então acho que sim, acho que tem esse ponto. E nos Estados Unidos essa miscigenação foi muito mais limitada. Aliás, a história que a gente começou a entrevista, que é a história da Joana Batista, é um exemplo disso, né? Ela era uma filha de um negro com uma índia. Uma índia, exatamente, uma cafusa, né? Exato. Tem uma outra história extraordinária, Leandro, que é a do João de Oliveira, que ao descobrir que seu antigo dono, quer dizer, de quem ele era escravo, havia morrido e que a viúva desse antigo dono passava por dificuldades financeiras, ele mandou escravos que eram de propriedade dele para ajudar no sustento dela. Como é que é essa história, cara? Pois é, o João de Oliveira, ele é o famoso escravo que comprou a liberdade e voltou para a África e virou traficante de escravos, né? Existem alguns casos assim, eu cito pelo menos 3 no livro, e você tem também na França, tem escravos franceses e ingleses com o mesmo, que passaram pelo mesmo fenômeno. Geralmente, os navios negreiros, quando um capitão de um navio negreiro, ele não falava a língua da costa da África. Então, ele levava escravos seus para servirem como intérprete, né? E muitos deles acabavam entendendo como é que funcionava, eles tinham laços na África. Aconteceu muito de nobres escravos que foram depostos serem mandados para o Brasil, para a América, como escravos, né? Então, essa turma, quando voltava, eles já tinham alguma relação alguma intimidade, né? Nas relações africanas. E então era muito comum a gente ter esse caso do escravo que comprava liberdade e depois se mudava para a África, abria um porto de fornecimento de escravos, tinha uma concorrência muito grande na costa africana para saber qual era o melhor porto, né, para vender escravos. Acontecia muito, por exemplo, do rei do Daomé, ao saber que o João de Oliveira ou algum outro mercador estava embarcando muitos escravos por um preço baixo, ele ia lá e destruía o porto, sequestrava os europeus e tudo. Então o João de Oliveira foi um dos primeiros. Ele abriu alguns portos, 2 ou 3 portos ali na costa dos escravos, naquela costa da África em que a África fica com uma linha horizontal, assim, né, na África Ocidental. E ele sempre se comunicava com o dono no Brasil, mandava escravos para ele aqui, mas de repente o homem morreu e a mulher dele ficou pobre, né? Ele falou, então vou mandar 2 escravos para ela. O escravo servia muito como moeda, né? Você podia mandar um escravo, ela vendia, é como se você estivesse mandando uma TED, né? Fazendo um depósito. Então, isso mostra também, tem outro caso que eu cito no livro, de uma escrava que ela, ao fazer o testamento, uma ex-escrava, ela deixa parte para o antigo dono, e ainda pede desculpas, fala, desculpas por não ter dado mais, mas eu tenho outras pessoas para atender. E como é que a gente pode entender isso, né? Aí entra uma questão bem interessante, Bruno, que é
a utilidade do afeto nas relações escravistas, né? Imagina você o seguinte, imagina que você é um psicopata e você só pensa em lucrar o máximo possível com seus escravos, tudo bem? Você quer lucrar o máximo possível com seus escravos, você é um psicopata, só pensa em dinheiro. Como é que você trataria seus escravos? Bom, se você é um psicopata e só pensa em dinheiro, você não vai tratar seu escravo de uma forma bondosa, né? Então, mas pense bem, se você, por exemplo, colocá-los para trabalhar 14 horas por dia, sem separar famílias, não deixar eles terem nenhum divertimento, nada, logo eles vão se revoltar. Isso é verdade. É que se você pensa, desculpa te interromper, mas se você não é um psicopata, mas pensa aquilo como um negócio, você vai querer tratar bem do seu produto, né? E aí vai tratá-los da melhor forma possível para que aquele produto não estrague, né? Exatamente. E é muito fácil. Você está, por exemplo, em 5, 6 pessoas na tua casa, os escravos estão em 30, 40. É muito fácil eles incendiarem a casa, por exemplo, eles sabotarem a produção. Se você colocasse um limão, por exemplo, numa engrenagem do engenho, você sacrificava toda uma produção de açúcar, né? Então, pensando somente no dinheiro, no lucro, era meio interessante para o dono cuidar bem da sua propriedade, como você falou, né? Quer dizer, tentar evitar fuga, evitar sabotagem, evitar rebeldias, atos de rebeldias e tal. Então, isso na verdade a gente une tanto a escola paulista, que falou da crueldade, da escravidão, quanto o Gilberto Freire. Na verdade, se você pensasse somente em lucro, você ia tratar com algum afeto os escravos, né? E isso explica muito porque a gente vê tantas relações de afeto na escravidão. Tem as teorias sobre cooperação espontânea, sobre ordem espontânea. Elas dizem que se você tem uma perspectiva de relação repetida de longo prazo, eu estou me estendendo aqui, mas vou falando, tá? Não, vamos lá. Tá. Se você tem uma perspectiva de longo prazo, de relações repetidas, você vai tentar cooperar com aquela pessoa esperando que ela coopere com você. Tem naquele livro The Evolution of Cooperation, o autor ele dá um exemplo muito bom da Primeira Guerra Mundial, né? Quando você tinha ali nas trincheiras, os inimigos, os franceses e alemães, muito tempo lutando, de repente eu começava a pensar assim, peraí, eu estou vendo pelo meu binóculo que ele tá carregando feridos na trincheira inimiga. Mas eu não vou atirar nele agora, porque senão quando eu estiver carregando feridos, ele vai atirar em mim. Agora eu estou vendo que ele está descarregando comida. Eu não vou atirar agora, senão ele quando eu estiver descarregando comida, ele vai atirar em mim. Quer dizer, você cria um dilema do prisioneiro, né? Um lado começa a ajudar o outro se você tem essa perspectiva de longo prazo. Entendi. Tanto que na Primeira Guerra era preciso mudar toda hora os oficiais para cortar essa perspectiva de longo prazo, né? Para que eles voltassem a brigar um com o outro. E na escravidão é a mesma coisa, né? Se você tem ali, você e o seu escravo tem que ficar 30 anos convivendo. Você vai sacanear com ele? Você vai deixar ele ficar furioso com você? Provavelmente não, né? Só que as pessoas não são 100% racionais, né? Então você tinha muita gente que acabava castigando demais o escravo, e o escravo retaliava, e depois você castigava mais, e os dois lados, você tinha uma tragédia dos comuns, né? Os dois lados saíam perdendo. Leandro, para encerrar nossa conversa aqui, depois de pesquisar e escrever esse livro, e aí no que se refere aí às liberdades do Brasil na época, qual é a impressão que essa pesquisa te deixou a respeito do que aconteceu no nosso país naquela época? A escravidão foi um sistema terrível, né? A gente não pode deixar de ter isso em mente, como as pessoas se habituaram a isso, né? E como foi difícil para elas sair desse modelo, né? Acabou de sair um filme muito bom agora, O Vazante, mostra como todo mundo, até os mais ricos do Brasil do século XVIII, do século XIX, eram muito pobres, né? Quer dizer, nesse filme a pessoa mais rica não consegue vestir um sapato porque não está acostumada a andar na lama ou na mata descalço, né? As pessoas eram terrivelmente pobres até a Revolução Industrial, né? A gente sempre tem que ter isso em mente. E nenhuma delas achava que era capaz de mudar a própria vida, o que dirá mudar um sistema como a escravidão. Então, foi um sistema terrível, e o pior é que as pessoas não sabiam muito bem como escapar desse costume.
E eu acho que piora quando você tem esse elemento do afeto que você citou, né? Quando as relações entre os proprietários e os escravos, elas se tornam, no dia a dia, algo que não parece escravidão, mas que formalmente era, né? Não estou falando, obviamente, daqueles casos em que havia, enfim, violência sistemática contra os escravos, mas nessas relações nas cidades, pelo menos como você citou, e até em algumas fazendas, né? Quando essa relação se dá, fica ainda mais complicado para você romper, né, formalmente com a escravidão, né? Exatamente, ainda mais no Brasil, que ela estava meio que aberta a todos, né? A posse de escravos estava aberta a todos, então... Inclusive mesmo aos escravos, quando escravos. Então, as pessoas viam alguma justiça nisso, né? É estranho falar em justiça na escravidão, mas você tinha o conceito de senhores justos e senhores injustos, né? É bem estranho, é muito interessante a gente pensar com a cabeça daquela época. Leandro, brigadíssimo pela entrevista, parabéns pelo livro, adorei a leitura e certamente um novo best-seller aí a caminho, né? Tomara, né? Obrigado pela ajuda, Bruno. Valeu. Obrigado, Leandro. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.